Bem-vindos ao primeiro vlog de 2026. Hello pessoal, meu nome é Liliana de Tempo Literário e hoje eu vim começar a gravar um pequeno vlogzinho de leitura para aqui, né, para o ano de 2026, a minha primeira leitura do ano. E eu escolhi especificamente esse livrinho aqui, que é A Vida Invisível de Ed La Rue, porque é um livro que eu vejo muita gente falando sobre, vejo muitos pontos positivos, outros negativos, mas enfim, eu já vi muita gente que leram e amaram essa história e eu fiquei bastante, né, curiosa. Eu falei, por que não começar o ano de 2026 com esse livrinho aqui? E é óbvio que eu resolvi gravar aqui um vlog de leitura desse magnífico livro, né, de muita gente. E por sinal, é basicamente lendo pela primeira vez esse livrinho aqui. Vamos acompanhando aí as minhas reações enquanto eu leio esse livro. Eu já iniciei esse livro, tá? Para deixar bem claro, porque eu trabalho, então no meio, durante o caminho ao trabalho eu acabo pegando para ler. E eu ainda tô no inicinho, tá, gente? Então, li basicamente só isso aqui. Eu tô na página 16. De momento, eu tô gostando do livro, tô meio que ainda me situando, né, na história. E o bom desse livro aqui que me trouxe ali umas memórias de um filme que eu assisti e que me deu essa vibe desse filme. Que esse livro, ele me trouxe uma vibe de um filme que eu já assisti há bastante tempo, que é A Incrível História de Adeline. Gente, se vocês não viram esse filme, assistam. Esse filme é muito maravilhoso, eu amei essa história. E basicamente, quando eu tava lendo esse livro, comecei, né, a ler o livro, quando eu tava ali lendo, me trouxe um pouco a vibe desse filme. Eu falei, gente, os dois têm, assim, as protagonistas dos dois, né, tem praticamente a mesma questão ali da história. Então, fiquei bastante curiosa, ainda mais por conta disso, porque eu amei o filme. E me trouxe aí, né, essa vontade a mais de continuar lendo esse livro aqui. Então, me acompanha aí, né, lendo esse livro. Vamos ver do que eu vou achar da história, se eu vou gostar, se eu não vou gostar. Enfim, no final do livro a gente descobre, não é mesmo? Então, acompanha aí essa vloguinho de leitura aí de 2026. Aproveitar, né, que eu estava aqui gravando vídeos e eu vim trazer atualizações da minha leitura A Vida Invisível de Ed La Rue. Eu lembro que da última vez, eu acho que eu estava bem no início do livro, quando eu gravei a primeira parte, já nem lembro mais, enfim, mas eu avancei bastante e eu estou já na página 200 e pouco, tá? Não sei se vocês conseguem ver, mas enfim, eu já estou em 200 e pouco, de 500 páginas, né, porque o livro tem 500 páginas, e vamos falar um pouco do que eu estou aqui, né, entendendo em relação a Ed La Rue. Para que sabemos, aqui nós temos dois pontos de época, né, dois tipos de linha de vida da Ed, onde nós estamos em 1700 e pouco, e 1724, e com o ano de 2014, que é basicamente o ano atual, ou seja, nós temos ali o passado e o presente da Ed La Rue. E o que acontece até no momento é que eu descobri que Ed, literalmente, né, teve ali, está amaldiçoada por conta do Deus da sombra, da escuridão, onde ela pediu para ser livre, ser libertada, porém a maldição foi literalmente uma maldição muito forte para ela, onde ela não consegue se
ela não consegue se permanecer, fazer com que as pessoas lembrem-se dela. Então ela meio que todo dia ela tá num dia diferente, pessoas diferentes, e muitas vezes essas pessoas não lembram dela no dia seguinte, ou quando ficam com ela no menos de 5 segundos, quando dá as costas já esqueceu dela. Então a gente vai acompanhando um pouco, né, dessa trama, dessa história da Ed, das suas vidas passadas, desde que ela foi amaldiçoada. Então a gente vai acompanhando como ela foi chegar aonde ela está agora, nesse exato momento. E o que está me quebrando aqui é a parte do presente, porque ela acabou conhecendo um garoto chamado Harry, e esse garoto não esquece ela. Ou seja, ele sabe quem ela é, ele consegue pronunciar o nome dela, mas não o nome dela completo, Adeline, mas só o Ed. Então, assim, a questão, temos uma falha aí nessa maldição. Eu não sei o porquê do Harry lembrar dela todos os dias, porque ele lembra dela no dia seguinte, lembra dela porque teve uma situação aqui que quando ela literalmente, ela roubou um livro, o cara, Harry, encontrou ela, impediu dela, mas acabou deixando o livro com ela, e ela literalmente voltou para essa livraria para poder devolver. Porém, ela ficou meio que em choque porque ele lembra dela. Então, isso para mim foi bastante interessante, porque eu agora estou com uma teoria na cabeça, porque o Harry é literalmente o personagem na qual ela desenhava quando ela estava no passado, quando ela tinha 13, 14 anos, alguma coisa assim. Ou seja, nós temos aqui uns 300 anos depois. Como é que pode, né? Ela desenhar um garoto que ela nunca viu, nunca conheceu, 300 anos atrás, para no futuro atual ele literalmente aparecer do jeitinho como ele escreveu e ainda se lembrar dela. Então eu fiquei meio que... Eu estou um pouco com uma pulguinha atrás da orelha por conta disso, porque eu tô com umas teorias de que talvez esse Harry seja a sombra que amaldiçoou ela. Pode ser loucura? Pode ser loucura da minha cabeça, mas essa é uma das minhas teorias que eu tenho em mente. Eu estou gostando bastante da leitura até atualmente. Já fiz, né, diversas marcações, né? Aqui. Tenho diversas marcações marcadinhas do livro. Estou gostando da leitura. Ele é como se fosse um livro cheio de reflexões, porque de vez em alguns momentos eu fico pensando como deve ser você viver em um mundo onde as pessoas te esqueçam e você não possa deixar as suas próprias marcas ali na qual você vai caminhando, né, no mundo. Então, ou seja, deve ser muito solitário, sabe? Deve ser muito solitário, muito triste, porque você não tem com quem deixar suas marcas, ter umas lembranças, deixar suas lembranças com aquela pessoa. É tipo a pessoa olhar para você, ter suas próprias lembranças para si, não tem como, porque a pessoa se esquece de você. Então meio que é triste, sabe? Muito triste isso. Então, assim, é muito solitário. Então, meio que eu acabo que refletindo isso durante a leitura, porque eu fico me perguntando, se fosse comigo, seria bom ou seria ruim? Para mim, nesse caso, seria ruim, porque é triste você não deixar marca no mundo. Mas, né, e minhas reflexões durante, né, com essa história de Ed La Rue, né? Uma amiga minha leu esse livro, ela achou uma bomba, mas, enfim, eu tô gostando bastante, tô achando bastante reflexível, e eu estou um pouco bastante curiosa, né, com as minhas teorias, né, e o do porquê Harry se lembrar de Ed no dia seguinte, porque todo mundo esquece dela. Então como é que ele, o único ali da face da terra, literalmente consegue lembrar dela e o porquê ele não foi atingido com essa maldição? Então só vou descobrir aí, né, durante a leitura. Mas por enquanto é essa as minhas atualizações sobre Ed La Rue.
terminei A Vida Invisível, de Ed La Rue. Vamos falar um pouquinho dessa leiturinha aqui, né, que eu tava gravando aí o vlog. Foi uma leitura bastante demorada, né, porque é um livro praticamente de 500 páginas. E eu, como sou muito lenta em livros, né, pra ler, então como eu sou uma tartaruga, demorou um pouquinho mais pra eu finalizar ele. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho sobre Ed La Rue. Basicamente, vamos dar aquele resumozinho da história, que nós vamos conhecer a protagonista chamada Adeline, onde ela está vivendo numa época de 1700 e alguma coisa, porque eu não lembro muito bem, mas ela é do passado. E ela simplesmente quer uma vida livre, ela não quer ter aquela obrigação de se casar, ter filho, todas essas questões, né, de uma vida de uma mulher. Enfim, ela só quer conhecer o mundo, quer ser livre, ela quer poder tomar suas próprias decisões. E ela conhece uma idosinha, onde a idosinha acaba contando para ela ali as coisas sobre os deuses do dia, da noite, que façam os pedidos, e você tem que fazer uma prece. E a Adeline apenas ela consegue pedir ali alguns desejos para os deuses do dia, dando ali algumas preces para se livrar ela de casamentos arranjados. E ela consegue, só que chega num ponto ali que ela não consegue mais ter esse desejo realizado. E ela, no seu ato, no maior desespero, ela acaba fazendo uma prece, só que no seu desespero ali, ela acaba fazendo uma prece para o Deus da escuridão, que é o da noite. E ele, né, com suas questões, aceita o acordo. Ou seja, em troca de liberdade, a Adeline, ele literalmente recebe a sua alma no momento em que ela desistir. E ela simplesmente aceita. Só que, claro, a maneira como você faz o pedido, o pacto ali, você tem que saber como pedir e usar as palavras corretas. Só que a Adeline, como era jovem, ela não estava entendendo, não entendeu muito bem do seu pedido. Quando ela volta para casa, ela percebe que as pessoas já não se lembram mais dela. Então ela meio que está ali em um ponto onde as pessoas esquecem dela em menos de, sei lá, segundos. Ou seja, ela conversa com a pessoa, se a pessoa sai daquele cômodo e vai para o outro e volta, já não lembram mais da Adeline. Então ela meio que fica vagando pelo mundo tentando aprender a usar essa sua maldição. Então nós temos aqui entre o passado e entre o presente, ou seja, nós estamos o início ali do passado de Adeline, né, tentando entender essa maldição, tentando sobreviver a essa maldição ali no mundo, enquanto a gente está no presente, que também é a Adeline já toda ali, sabendo de toda essa maldição, como usá-la para o seu bem e tudo, e vivendo os seus dias, os pós-dias, né, por conta dessa questão. Ok, o ponto é, nós temos a Adeline entre o passado e o presente, onde nós vamos entendendo ali um pouco, né, essa maldição dela. E até que chegam num ponto daqui da história que a Adeline conhece um garoto chamado Harry. E ele simplesmente consegue lembrar dela. Ou seja, ela encontra uma livraria, acho que a livraria se chama Livraria de Últimas Palavras. Ela simplesmente rouba um livro, o cara vai atrás dela e ele simplesmente dá esse livro pra ela. Beleza, tudo aí certo? Tudo certo. Quando ela volta no dia seguinte, ali na livraria, para devolver o livro, e simplesmente ele olha pra cara dela e fala, não acredito que você tenha essa cara de voltar aqui depois de você ter roubado o livro. Ou seja, cria aquele choque pra ela, porque simplesmente ninguém lembra dela no dia seguinte. Só que a questão é, como é que Harry consegue lembrar dela? Então a gente vai entendendo um pouco também sobre a história de Harry. Que Harry também foi amaldiçoado, porém amaldiçoado de uma outra maneira, porque ele simplesmente é aquele personagem que quer ser amado. Ele quer ser algo para uma pessoa. Ele estava passando por uma desilusão tão amorosa, seu coração ficou todo estraçalhado, partido, então ele acaba fazendo pacto também com a escuridão, e onde ele pede que as pessoas amam ele. Então acabamos ali entendendo um pouco ali sobre essa questão também do Harry, e também a gente começa a entender um pouco o porquê ele consegue se lembrar da Adeline. Basicamente, a história do livro se envolve justo nesses dois personagens, da vida de Adeline e de Harry. Tudo bem até aí? Tudo bem, tudo perfeito.
Agora vamos para minhas considerações sobre a história. Eu, quando estava iniciando o livro, eu pensei que me veio um filme na cabeça que é A Incrível História de Adeline. Para vocês verem, né, que o nome se encaixa perfeito. Eu acho que eu devo ter falado desse filme no início do vlog, porque, né, gente, minha memória é muito ruim, mas enfim. Mas me lembrou muito no filme, sobre esse filme. Mas assim, só vamos lá. Eu nunca li nada da autora Victoria Schwab, nunca li nada dela. Então, praticamente, esse livro foi meu ponto de partida para conhecer a história dos livros dessa autora. Assim, eu gostei muito da escrita da autora, é bem envolvente, bem assim, interessante de se ler. Ela consegue te envolver ali na história de Adeline, com a sua escrita, a sua maneira de trazer algumas reflexões. E muitas vezes eu fiquei pensando, imagina você simplesmente fazer um pacto com uma pessoa e acaba que esse pacto você acaba sendo uma pessoa que seja esquecível, ou seja, simplesmente sua família já não se lembra de você, não tem nada conectando você à sua família. Então, assim, deve ser solitário vagar pelo mundo sendo esquecível. Ou seja, você não consegue deixar a sua marca no universo. Então, você não consegue deixar alguma coisa de você no mundo. Tanto que dentro da história você vai vendo que a Adeline ela começa a descobrir algumas brechas ali da sua maldição. E ela consegue, sim, deixando algumas marcas no mundo. Porém, a sua marca ninguém vai saber que é dela. Então, mas pelo menos ela deixou. Só de uma maneira indireta, porque as pessoas não vão saber que ela existe. E uma coisa que é muito marcante de Adeline, que eu tenho que falar, que são as suas 7 sardinhas que ela tem no rosto, que são consideradas sua marca ali de 7 estrelinhas. Tanto que quando eu li essas marcas da Sarah, me deu a lembrança da capa que tem as estrelinhas, e são praticamente 7. E fez muito boa conexão. Então, assim, eu fiquei meio que nessa análise toda do livro, de reflexão ali, pensando, imagina você viver ali no mundo, sendo que você veio ali do passado, ela vive literalmente 300 anos para descobrir uma pessoa que vai se lembrar dela no dia seguinte. Sendo que você descobre a razão e o motivo de tudo isso. E o final do livro, para mim, foi assim, eu entendi, né, o porquê a razão de Adeline ter tomado aquela decisão e também o motivo de tudo isso. Tanto que eu tinha algumas teorias sobre a questão de que a escuridão, ela se apegou a Adeline. Meio que ele também quer a Adeline para ela, mesmo que ele acabou se transformando naquilo em um jogo, porque todo aniversário ele aparecia para ela, eles comemoravam e eles sempre falavam para ela, se renda, venha comigo, vamos acabar com esse teu sofrimento. Só que a Adeline, por ser tão teimosa, ela dizia, não quero, não vou com você. Então meio que ela vaga, né, por 300 anos na Terra, ela vendo toda a evolução ali, passa para a evolução da música, a evolução da arte, as revoluções de guerra, ela passa pela Primeira Guerra, Segunda Guerra, passa pela questão do nazismo. Então, assim, ela praticamente viu ali o mundo sendo revolucionando a cada dia. Então, ela conhece toda a revolução. Então, assim, imagina você ser invisível e passar por tudo isso. Chega um ponto que eu acho que você cansaria. Eu literalmente cansaria. Chegaria um ponto que eu ia dizer, não, chega, pra mim já deu isso. Mas assim, eu sabia que a escuridão literalmente estava se apegando a Adeline, de alguma maneira, até que chega em um ponto e você fala, agora está explicado o porquê, né, desse apego de a escuridão com a Adeline. Tanto que a decisão dela no final foi muito certeira, e assim, eu entendi, né, a decisão dela e o motivo disso. Então, assim, uma outra questão que eu fiquei um pouco em peso, que é o final da história. A autora, ela desenvolveu tanto ali entre o passado e o presente,
que quando chegou no final, ela meio que correu muito com a história. Meio que ela foi correndo, trazendo vários defeitos ali muito rápido. Então, assim, meio que, não sei, correu muito e eu não gostei. E meio que eu senti que foi muito corrido. Então, assim, gostei da história? Gostei. Me envolvi com a história de Underline? Com certeza me envolvi com a história de Underline. Tinha uns momentos ali que eu ficava... Tinha nos capítulos ali no presente que tava me envolvendo muito, me envolvendo. E eu, meu Deus, o que vai acontecer agora? Aí quando eu acabo o capítulo, bum, meio que quebra ali e acabo que voltando pro passado. Então meio que quebrou a minha ansiedade. E eu falei, meu Deus, não acredito nisso não. Aí lá vai eu ter que ler ali o passado da Underline até chegar no outro capítulo, que é o presente, que é justamente onde eu estava querendo, que eram as revelações que eu vi. Então chegava esse momento que me quebrava. Mas, enfim. Além desses alguns acontecimentos, eu gostei, né, da escrita, é envolvente. A autora, ela podia ter quebrado ali algumas coisas, ter cortado algumas coisas ali do passado, porque eu acho que alguns momentos para mim não fazia sentido, mas enfim, não fazia sentido, tipo, aquele acontecimento, porque depois, lá na frente, meio que não ia aparecer mais, não era mencionado. Mas, enfim, sei que foi um livro que eu gostei, não é aquele livro que me emocionou, de fato. Tive ali algum momento de pensamentos, de reflexões e tal, mas não foi um livro que realmente me impactou bastante. Eu pensava que o livro de fato ia me impactar, que eu ia ficar, meu Deus, que... Sabe, pum! Não, foi assim, uma história... Achei ok, eu gostei da história, eu adorei. Eu só não sei muito o que dizer, porque não foi algo que me emocionou muito. Eu esperava mais, vamos dizer assim, eu esperava mais da história. Mas eu gostei sim do livro, é uma história envolvente, fiquei muito reflexiva em muitos pontos da história, fiquei meio que pensando nesse quesito, se fosse eu no lugar de Adeline, o que eu faria, quais seriam minhas decisões, enfim. Enfim, sei que eu gostei do final, gostei de como foi feito, eu entendi o final da história, porque assim, se eu fosse no lugar de Adeline, acho que eu também faria a mesma coisa, mas eu entendi, né, o ponto, eu sabia, né, sobre a questão da escuridão do Deus, né, e da Adeline, dos dois, eu sabia muito bem que isso iria acontecer, mas enfim... É isso, eu acho que não tenho muito mais do que dizer da história, né? Não sei mais do que dizer. Sei que é uma história que eu indico, sim, leiam, né? Porque pode ser que pra mim eu não fui muito impactada com a história, mas talvez pra vocês fiquem, né, impactados, fiquem apaixonados. Não é um livro que eu favoritei. Foi uma boa experiência lendo, né, Victoria Schwab, mas, assim, tô querendo ler outros livros da autora, sim. Tanto que tem uma fantasia dela que é vilão. Tô louca pra conhecer esse livro. E tem uma duologia dela, que se eu não me engano, que é a Melodia Feroz. Muito curiosa pra ler esse livro dela também. Então, assim, fica aqui, né, a minha, como se diz, opiniões finais, né, minhas opiniões finais da história. E é isso aí. Mas é isso, gente. Esse é o meu veredito final do livro de A Vida Invisível de Ed La Rue. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse pequeno vlog. Espero que vocês gostem. Comente aí se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam dessa história, que eu quero muito saber. Mas é isso, gente. Não se esqueçam, né, de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também não se esqueçam de me acompanhar nas redes sociais, porque eu estou sempre ativa por lá. Então é isso, gente. Beijinhos e até o próximo vlog.